Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal Visão Umbandista. Sou Bruno Stank, dirigente do Templo de Umbanda 15 de novembro, terreiro localizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo. O tema hoje é os dogmas na Umbanda. Tema muito recorrente de conversas, de perguntas e questionamentos é em relação à questão dos dogmas na Umbanda. Muito se diz que a Umbanda é uma religião que não possui dogmas. Segundo a minha visão, segundo nossa doutrina, é um equívoco afirmar isso. Porque a Umbanda é uma religião e por ser uma religião, ela possui dogmas. Porque dogma, essa palavra dogma significa um conjunto de entendimentos de uma doutrina religiosa, né? Não só de doutrina religiosa, mas de qualquer doutrina ou sistema. Mas nos referindo à questão da Umbanda, dogma acaba estando inserido no conjunto de valores, de princípios, de práticas da religião de Umbanda. Veja, um dogma umbandista, que é universal, a manifestação de espíritos através da mediunidade. É um dogma umbandista, né? Que há a prática mediúnica pela qual se manifestam espíritos. O uso de elementos magísticos, a simples prática ou uso de velas, é um dogma. Outras religiões não adotam esse dogma e nem creem nessa questão. São questões de crença, de fé, de expressão da fé. O que não se tem na Umbanda, e aí eu concordo assim absolutamente, sem restrição nenhuma, é que a Umbanda é uma religião em que não se pratica o dogmatismo. E o que é dogmatismo? O dogmatismo é a adesão irrestrita e não crítica a princípios ou ideias tidas como indiscutíveis, ou uma atitude de imposição autoritária de regras ou de ideias. Isso é dogmatismo. Eu entendo realmente que a Umbanda não pratica o dogmatismo. Na Umbanda não há o dogmatismo, ou seja, a imposição ou adesão irrestrita e não crítica a ideias ou princípios. Agora, dogmas, que é uma religião dogmática, a Umbanda é recheada, ela é permeada por dogmas. Agora, o que existe são dogmas particulares de determinada vertente ou escola umbandista ou doutrina a qual aquela casa, o terreiro adota, ou a tradição a qual aquele terreiro pertence. Então, são dogmas particulares. Vou dar um exemplo, uma coisa que pode ser e é um dogma. A tradição a qual eu pertenço, ou a doutrina adotada pela nossa casa, pelo 15 de novembro, determina que a nenhum de nós é permitido o uso dos conhecimentos magísticos, elementares da Umbanda, para que seja feito nada que seja prejudicial ou que atente ao livre-arbítrio de terceiros. Veja, isso é um dogma na nossa tradição e na nossa doutrina. Nós entendemos que os conhecimentos que nós vamos adquirindo aí com o passar do tempo, segundo a nossa crença, né, os conhecimentos magísticos, de elementos que nós vamos adquirindo, é um dogma, ou seja, é um princípio da nossa tradição, da nossa doutrina, um princípio religioso de que nós não utilizemos nada desse conhecimento que possa prejudicar outra pessoa ou que atente ao livre-arbítrio de outra pessoa. Isso é um dogma. E é um dogma adotado, penso eu, pela maioria dos religiosos na Umbanda. E é um dogma. Agora veja, não é uma adesão irrestrita e não crítica. Porque se o indivíduo entende que aquilo não atende às suas necessidades ou
que aquilo não preenche os seus princípios particulares, ele tem toda a liberdade de não pertencer à nossa tradição, à nossa família e nem seguir a nossa doutrina. Agora, ele não vai continuar ligado a nós de uma forma ou de outra. Então acaba sendo um dogma. Veja, os preceitos, por exemplo, os preceitos pré-sessão mediúnica e pós-sessão mediúnica, banhos, alimentação, são dogmas. Agora, são dogmas particulares. E nós temos a liberdade de não aderir irrestritamente ou de forma não crítica àquele princípio, àquele valor. Mas a partir do momento que você está inserido num terreiro, portanto você pertence a uma família de axé, eu digo assim, e que você adota e você começa a internalizar, a absorver aquela doutrina, você passa a receber aquela tradição religiosa, que é o conjunto de princípios e valores religiosos, morais, sociais, você acaba adotando aqueles dogmas religiosos para a sua vida. Não há como. Então, a Umbanda possui dogmas? Sim, ela é uma religião permeada de dogmas, assim como é todas as outras religiões. Não existe religião que não tenha dogmas, porque dogma é um conjunto, um princípio de doutrina religiosa. E são princípios que vão se tornando indiscutíveis, porque você, a partir do momento que você os adota, e isso faz parte da crença e da fé, ele se torna indiscutível para você. Agora, o que a Umbanda não pratica é o dogmatismo, como eu disse, que é essa imposição, essa atitude de imposição autoritária de ideias e conceitos. Ela permite a crítica, ela permite a não adesão irrestrita. Você tem toda a liberdade, inclusive indo ao encontro do que é o livre-arbítrio, de aderir ou não àqueles conceitos, àqueles princípios, àqueles valores religiosos ou morais. E é isso que vai fazer com que você vá internalizando e vá absorvendo os conceitos e os princípios, a partir do momento até que você passa a questioná-los. E quando você passa a questioná-los e compreendê-los, e a partir da experiência ir percebendo que aquilo funciona e preenche as lacunas, responde às suas questões e atende às suas necessidades, você os adota. A partir do momento que você adota, você está praticando o dogma religioso. Se inscreva no canal, deixe o seu like no vídeo, deixe seus comentários, sugira temas, faça suas perguntas, interaja. Nos ajude a compartilhar a página, o canal Visão Umbandista. Até o próximo vídeo. Axé, axé, axé.